Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Nesta videoaula, quero estar trabalhando a parte de Post Builder, respondendo aí um suporte do nosso amigo Sandro. Bom, o que acontece aqui, pessoal? O Sandro está com um problema num pós-processador, onde ele trabalha com esse G5.1, Q0, ou Q5, Q1, Q2, enfim. Ele tem esse parâmetro. Eu até fiz uma videoaula, se eu não estou enganado, é a aula 15 do curso de Post Builder, onde eu apresento para vocês uma forma de trabalhar com esse tipo de recurso aqui, que a gente vai implementar, né, esses parâmetros da máquina. Mas aí o Sandro disse que tentou fazer em igual a aula e não conseguiu fazer e me mandou essa dúvida e também o exemplo. Bom, vamos lá. O que acontece? No caso do Sandro aqui, pessoal, a gente está trabalhando com duas estratégias, tá? Ele está fazendo um desbaste e um acabamento, porém, não existe troca de ferramenta e nem mesmo a troca de estratégia. Sandro, então aqui, ó, esse é uma característica que você optou por trabalhar dessa forma, então pode, naquele sistema que eu mostrei da aula 15 lá para o G5, pode dar conflito, tá? Mas assim, confesso a todos também, né, que isso aqui para mim é uma novidade. Eu nunca trabalhei dessa forma, nunca usei duas estratégias iguais com a mesma ferramenta para para fazer coisas diferentes no molde, tá? Então, mas, né, cada um usa a ferramenta do jeito que achar mais conveniente a peça que ele está trabalhando. Então, aqui ele está usando dois E-levels, tá? Ambos com a mesma ferramenta, só que um é para dar um passe de desbaste e outro para dar um passe de acabamento. Até te peço desculpa, Sandro, pelo meu comentário, caso isso aqui tenha sido só uma questão de exemplo mesmo, que você fez duas estratégias e me reportou que uma é desbaste e outra é acabamento. Mas, como eu disse a vocês, não vejo Sandro até, inclusive, Sandro, quero comentar isso com você, não vejo isso aqui a forma correta de trabalhar, tá? Não sei exatamente por que você está fazendo dessa forma. Você está fazendo uso de duas estratégias que poderia ser feito tudo numa só, né? Tem o desbaste e acabamento, porque é a mesma ferramenta, é tudo igual. Então, se pelo menos mudasse a ferramenta, aí eu concordo que a gente tivesse duas estratégias aqui iguais, mas as ferramentas são diferentes. Mas enfim, comentário feito, beleza. Valdir, eu quero trabalhar desse jeito. Então, a minha peça exige isso. Beleza, vamos trabalhar, então vamos resolver isso aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem duas estratégias com mesma ferramenta e mesmo tipo de estratégia, como aqui são dois Z-Levels, acontece que o pós-processador que hoje o Sandro utiliza imprime o desligamento desse G05. Tá? Eu vou fazer aqui o uso do pós-processador dele para a gente ver como é que fica a impressão. Ó. Vou pós-processar, eu já busquei ele aqui, esse D600, está tudo ok. Ok, pronto. Então, olha o que acontece aqui no pós-processamento. Ele inicia, aí liga, tá? G05.1, Q1R2, certo? E depois ele vai, vou dar um Ctrl F aqui, ele vai desligar, ó, certo? Desligou na próxima ferramenta, certo? Ele só trocou a estratégia, então ele já desligou, mas na verdade não era para desligar, né? Porque é a mesma ferramenta, então se eu quero trabalhar com ferramenta, independente da estratégia, mas eu quero definir assim, que todas as ferramentas de tal diâmetro, né, se for um desbaste, mantém ligado, se for um acabamento, desliga, enfim. Aqui nesse caso, por exemplo, ele está desligando, e ele não é para desligar. Se eu der um localizar próximo, ele vai de novo, desliga e não liga mais em nenhuma situação, certo? Então ele desligou duas vezes e não ligou isso. Tá? Ele desligou na troca de ferramenta, quando iniciou ele ligou. Quando fez outra estratégia, que finalizou uma estratégia e começou a outra, ele desligou e não ligou de novo. Tá? E aí lá no final do programa ele desligou tudo. Tá? Bom, como corrigir isso aqui? Inclusive a forma que eu vou mostrar para vocês hoje é até mais interessante de utilizar. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a gente vai ligar e desligar esse recurso a hora que quiser, na estratégia que quiser,
e da forma que achar mais conveniente. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro da estratégia e eu ligo e desligo onde eu achar mais interessante, tá? Bom, mas para isso, eu tenho, essa notícia é a boa, né, para o Sandro, mas a ruim é que o pós-processador, hoje, Sandro, como está, ele não é possível fazer isso, tá? Todo pós-processador, lá no início do curso, eu sempre mencionei, até o primeiro pós que a gente criou, eu habilitei, mesmo que não vai usar, eu habilito a UDE. E o teu pós-processador não foi habilitado às UDEs, então a gente vai ter que criar um novo pós-processador, habilitando as UDEs, e aí você coloca as características desse seu pós atual nesse novo pós-processador, tá? Bom, então vou abrir aqui o pós-processador, o Post Builder, Manufacturing, Post Builder, e nós vamos criar então um pós do zero, tá? Eu não vou me ater a um determinado pós-processador, tá, pessoal? Eu vou criar um pós genérico só para mostrar como aplicar essa característica, tá? E aí depois, quem precisar, e o Sandro também, cria de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá, eu vou dar aqui um new, o pós-processador eu vou chamar de pós registro G05. Não, vamos colocar um nome curto, pós G05. Pronto. Então aqui, ó, sempre que vai criar um pós-processador, pessoal, mesmo que você não vai utilizar as UDEs, habilita, porque hoje você pode não utilizar, mas futuramente você pode ter a necessidade de utilizar as UDEs para uma determinada situação do seu pós-processador. Então, o que eu disse para vocês? Ó, eu não vou escolher aqui na biblioteca, nem definido para o usuário, eu vou deixar ele genérico, um controlador genérico, tá, de 3 eixos. É isso aí mesmo que eu quero fazer, apenas habilitando a UDE aqui, tá? Se você já possui um pós-processador semelhante, então habilita aqui a library e procura ele aqui, tá? Ou então um definido pelo usuário, busca ele aqui, tá? Eu vou usar aqui o genérico, habilitando a UDE, ok? E ele vai criar aqui uma interface nova para a gente, tá? Só que agora eu posso então trabalhar com as IDEs. Qual é o problema? Sandro, o pós-processador que você me mandou, se a gente abrir ele aqui, ele não tem essa interface aqui, ó. Eu não posso criar um novo Machine Control Event, tá? Então, quando a gente habilita a UDE, a gente pode vir aqui e criar um New Machine Control Event, que é as UDEs, certo? Inclusive, esses aqui são UDEs já pré-criadas dentro do pós-genérico, ok? Bom, se alguém não lembra de como trabalha com UDE, tem a aula no curso de Post Builder que fala também sobre a criação de UDEs, tá? Então tem lá um exemplo com um registro. Então o que a gente vai fazer? Ó? Primeira coisa que eu vou criar aqui é a minha UDE. Então, antes de fazer qualquer alteração no pós-processador, lógico, lembrando, se você tem o pós-processador, no caso do Sandro, por exemplo, vai criar um novo, coloca todos os parâmetros aqui no pós-processador, aí depois vem para essa criação da UDE. Faz diferença eu fazer agora e depois setar os outros parâmetros? Não, não tem ordem, tá? Criou a UDE, você usa ela aonde você quiser e quando você quiser, ok? Inclusive eu estou fazendo aqui um novo, se o Sandro resolver fazer novo também e começar pela UDE, como eu estou fazendo aqui, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui um New Machine Control Event. O nome do evento eu vou chamar de ligar G05, tá? Esse é o nome do evento. O post name eu também vou deixar esse nome, vou só copiar e colar. O event label é o nome que vai ficar aqui, ó. Então aqui eu posso escrever ele separado, tá? Vou colocar aqui, ó, ligar parâmetro G05, ou enfim, eu vou deixar só ligar G05, tá? Ele é um parâmetro da categoria de 1000, tá? Ok. E aí ele abre a interface para a gente adicionar os controles. O que eu vou fazer aqui? Qual é o controle, pessoal? Imaginem comigo, ó. Eu quero ligar, desligar ou então não fazer nada. Ou seja, eu tenho 3 setagens para esse meu parâmetro que a gente está criando. Ligado, desligado ou não definido. Como é que eu posso fazer isso? Apenas com um controle booleano. Então, eu vou colocar aqui um controle booleano. Ó, o label eu vou deixar aqui ligar. Ou então, posso colocar status, tá? Qual é o status, certo? E a variável, isso aqui é importante, tá?
o nome da variável. Depois a gente vai criar o custom command para trabalhar com ele, então a gente tem que ver essa variável aqui e não esquecer o nome. Então eu vou colocar aqui o nome da variável, eu vou colocar como status também, só que minúsculo, tá? Bom, para a gente saber o que é esse status, eu vou colocar aqui, ó, status G05, tá? Então é o nome da variável. E o estado normal dela, qual é? Atualmente é ligado, eu vou deixar como desligado, tá? Ok, perfeito, e ok. Bom, voltando aqui para a interface do Machine Control, onde a gente cria os eventos, temos aqui então o nosso evento criado, o ligar G05. Para esse evento funcionar aqui, para a gente poder capturar aqueles dados, eu preciso então criar um custom command, tá? Eu posso utilizar custom command, posso utilizar o words. Eu vou utilizar o custom command porque eu preciso fazer uma verificação, mas se eu precisasse apenas imprimir o valor desse conteúdo, aí eu podia utilizar até um word, tá? Ou um block, alguma coisa mais simples. Eu, volto a lembrar, vou usar o custom command porque a gente precisa fazer uma verificação do estado de como está essa variável, tá? Então, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui em cima. Para editar, se você quiser se editar, é botão direito, aí tem Edit User Defined Parameters, tá? Eu vou clicar com o esquerdo, que aí ele abre essa interface aqui, onde a gente pode adicionar, como eu disse para vocês, ó, a gente pode adicionar qualquer item que nós temos aqui no Post Builder, a gente pode adicionar nessa interface aqui. O que eu vou adicionar é um Custom Command. Então, vou aqui em Command, Custom Command, vou adicionar um aqui, e eu vou nomear ele, tá? Vou colocar aqui como... vou colocar ligar G05. Aqui em cima. Ligar G05 status. Então, esse é o nome do custom command. Ligar G05 status. Beleza. Então, o que eu disse para vocês? Ó? A gente tem que lembrar qual é o nome daquela variável que a gente criou lá na interface do User Defined Event. Nós criamos uma variável lá, e é aqui que nós vamos chamar ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, global, e agora eu vou chamar essa variável. Lembrando, para quem não assistiu a aula lá sobre UDS, toda vez que eu crio uma variável dentro do Post Builder, é adicionado, né, é colocado um prefixo dessa variável, que é o mon underline, e o nome da variável que a gente criou. Nós criamos a variável monStatus G05, tá? Só para você saber se realmente é isso aqui, olha, eu vou dar um OK. O custom command pode ser editado aqui, ou então diretamente aqui, ó, tá? Então, beleza, vamos ver aqui, eu vou editar, Edit User Defined Parameters. Inclusive, esse status aqui eu vou remover, ó. Tinha esquecido até de remover. Vamos arrastar ele para cá, ó. Deixar só o nosso status. Se a gente for editar aqui o status, ó, o nome da variável, status G05. Tá? Então, essa é a variável que a gente vai carregar lá do CAM para dentro do Post Builder. Tá? Inclusive, vou dar um Ctrl C aqui, vou cancelar tudo. Agora, eu vou entrar aqui com o botão esquerdo e editar o Custom Command. Olha só, exatamente o mesmo nome, status G05. Vou dar um Ctrl V. Vamos só tirar esse S aqui, né? Ctrl V, mesmo nome, tá? Então, beleza. Declarei essa variável como sendo global. E agora eu vou fazer um if aqui. If, espaço, abre e fecho. E aí já vou aproveitar e abrir e fechar e também identar aqui, ó, dar um Enter, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou verificar se esse parâmetro, se essa variável existe dentro da estratégia onde ela está sendo chamada, tá? Então, a gente vai fazer assim, abrir e fechar colchetes, info exists, tá? Info exists, mon, aqui não vai o dólar, tá? Porque a gente está verificando se esta variável existe. Se existe o mon status, vamos até copiar aqui para ficar exatamente o mesmo, tá? Se existe o monStatus G05, é porque foi setado, seja ela ligando ou desligando, tá? Então, olha só, pergunto se existe, se for verdadeiro, ela vai fazer alguma coisa. Então, o que é esse alguma coisa? O que ele vai fazer aqui? Ó? Se a variável existir, aí eu pergunto, if, ele está ligado ou desligado, né? Então, eu vou colocar aqui,
dólar, aí sim eu coloco mon status G05.